Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você neste domingo, que é o dia do Senhor. Continuando aqui, nós vamos entrar na quarta semana de leituras e reflexões no livro de Juízes. E hoje, neste primeiro dia da semana, quero ler com você Juízes capítulo 12, do versículo de número 1 até o versículo de número 15. E diz assim a palavra do Senhor. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafão e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? Se respondia: Não, então lhe tornavam: Dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Versículo 8. Depois dele, julgou a Israel Ibzã de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas, e estas casou fora. E de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzã, ou Ibsã, e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, julgou a Israel Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Irmãos, no capítulo de número 8, que já passamos aqui mais de uma semana atrás, versículo 2 e versículo 3, nós encontramos lá Gideão. E Gideão aprendeu ali, por experiência, que a resposta branda desvia o furor. Ele aprendeu uma primeira parte de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. E agora, Jefté vai aprender a segunda parte desse mesmo versículo. Qual que é a segunda parte? A palavra dura suscita a ira. Jefté contendeu com os mesmos homens de Efraim, homens que eram facilmente irritáveis e sempre dispostos à discussão. Você deve se lembrar que Gideão teve uma situação semelhante com os efraimitas. O que eles desejavam? Eles desejavam colher os louros da vitória sem participar da batalha. Eles também tinham ciúmes do sucesso dos outros. Eram seus irmãos e tinham ciúmes de que outros conseguissem fazer o que eles não conseguiam fazer. E embora a atitude deles devesse ser a de alegrar-se, de se regozijar com seus irmãos pelo livramento do Senhor, não. Sentiam ciúmes, questionavam: por que não nos chamou? Por que você não nos avisou dessa guerra? E eles também reprovaram aqui o fato de Jefté não ter chamado eles para a batalha. Preste atenção. No contexto da história de Juízes, os efraimitas são aqueles que sempre estão em discussão e se irritando facilmente, buscando um jeito de criar algum atrito com os seus próprios irmãos.
Isso tem algo a ver no contexto do Antigo Testamento, porque a tribo de Efraim, Efraim era um dos filhos de José, essa tribo tinha o desejo de ser a primeira em Israel. Porém, Deus não escolheu Efraim nem uma das outras tribos, a não ser a tribo de Judá. Então eram meio que revoltados por conta disso. Bem, e nesse contexto aqui de Jefté, o que aconteceu? Uma guerra, podemos dizer uma guerra civil, uma guerra entre irmãos, Efraim e os demais irmãos de Israel. Disputas no seio das próprias famílias ou das nossas próprias famílias não são as melhores disputas. Disputas no seio da igreja também não são as melhores disputas, irmãos. As causas destas disputas, destas desavenças, dessas guerras são as mesmas, as que nós encontramos no povo de Efraim: egoísmo, inveja e irritabilidade. Nós devemos pensar naquele grande mandamento do Senhor para mim hoje, para você, para o povo dele. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o apóstolo João vai repetir igualzinho lá em 1 João capítulo 3, versículo de número 23. Bom, no final desse capítulo de número 12 aqui, e aí já vai encerrando a história de Jefté, porque Jefté morreu, outros juízes foram dados a Israel. Não me relata as histórias deles, mas foram juízes escolhidos das diversas tribos de Israel. E aí, esses juízes que foram escolhidos, no tempo deles, houve um tempo de paz. Parece que as guerras cessaram entre eles mesmos, entre outros povos. Que possamos usar tempos de paz que são dados a nós para nos fortalecermos, irmãos, e não para cairmos na indolência, não para ficarmos irritados, não para invejarmos uns aos outros, não para buscar os nossos próprios interesses. Possamos agir de modo diferente, como os efraimitas agiram aqui nesse contexto do capítulo 12 de Juízes. Tempo de paz é tempo para nos fortalecermos, é tempo para nos aproximarmos uns dos outros, é tempo para nos aproximarmos do nosso Deus. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, pela leitura desta manhã de domingo. Obrigado por este bendito dia do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, de saber de duas verdades, que a resposta branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Estejamos longe daqueles que dão palavras duras com o propósito de suscitar a ira. Estejamos longe também daqueles semelhantes da tribo de Efraim, irritados, invejosos, egoístas. Tenha misericórdia, que haja sempre paz entre nós, irmãos em Cristo Jesus. E que, ó Deus, possamos sempre aproveitar tempos assim de crescimento, ó Pai, tempo, ó Pai, de prosperidade no meio do Teu povo, para nos aproximarmos uns dos outros e para nos fortalecermos na fé. Guarda-nos, ó Deus, de todas as desavenças eclesiásticas. Guarda-nos de toda desavença no seio da família, no meio do Teu povo. Permita-nos hoje a ser instrumento de paz. Permita-nos hoje levar, ó Deus, paz por onde formos e andarmos. Abençoados sejamos, assim é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe neste domingo, em nome do Senhor Jesus.